Fala, galera abençoada! Hoje eu vim contar para vocês mais uma experiência maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo de Deus. E foi uma experiência tão marcante que eu senti mais uma vez a presença sobrenatural do Senhor comigo naquele momento. Bom, eu vou contar desde o começo, porque Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazendo conexões com aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, que então a gente consegue entender lá no final o propósito do todo que Ele trabalhou na gente durante toda aquela situação. Então, há uma semana atrás, eu estava indo na casa da minha mãe e eu estava ouvindo um louvor. Na verdade, eu senti muito forte no meu coração de colocar aquele louvor para tocar. E então eu acabei louvando a Deus ali junto, né, com a canção. E ele dizia assim: eu não vou cantar aqui para vocês, né, gente, porque, né, demonstrar assim mais um dos meus talentos, né? Acho que não é a hora. Mentira. Vocês não iam conseguir terminar de assistir o vídeo se vocês me ouvissem cantando. Então, eu vou ler a letra para vocês entenderem o contexto do que eu quero contar. Então, a parte da letra que tocou muito em mim, que veio na minha mente para eu ouvir o louvor na hora, dizia o seguinte: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Onde eu colocar a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. E na verdade, não só essa parte, mas todo o louvor, ele tem significado em cada partezinha dele. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês poderem clicar lá depois do vídeo e ouvirem o louvor. Então, nesse momento, eu tô passando por muitas situações internas. Como todo mundo passa por conflitos, pensamentos, dúvidas. Então, esse é o momento que eu tô vivendo agora. E aí, louvando ali, né? O Espírito Santo me trouxe o louvor do coração. E aí eu comecei a louvar e eu comecei a entender que eu precisava louvar com a minha mente e com o meu coração, como diz a palavra de Deus, né? Para que a gente faça isso com todo o nosso entendimento, né? Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ou seja, a gente precisa saber que quando a gente está declarando algo, seja falando, pregando, louvando, não importa a forma que está sendo feita, quando a gente está falando, a gente precisa acreditar naquilo que está sendo dito. E muitas vezes a gente acaba caindo no automático, é ou não é? Quantas vezes a gente já fez isso de cantar um louvor, de falar algo, mas aqui dentro não é aquilo que está acontecendo. Você simplesmente só falou. E então eu comecei a entender ali naquela hora, o Espírito Santo começou a ministrar ali na minha mente para que eu entendesse que se eu tô dizendo por onde eu for, a tua bênção me seguirá, isso tem que ser real na minha vida. Eu não posso simplesmente falar e aí quando eu ver as bênçãos de Deus acontecendo, ignorar. Ou não entender que aquilo era uma bênção. E é por isso que eu sempre friso aqui: tenham os olhos e os ouvidos espirituais abertos, para que quando a bênção de Deus te seguir, te encontrar, você possa ver que é Deus. E olha só, comecei a cantar ali, né? Acho que eu ouvi umas 2 vezes e com fé mesmo, né? Porque aí o Espírito Santo falou comigo e aí eu comecei a cantar, né? Por onde eu for, que a bênção do Senhor vai me seguir, que as minhas mãos vão prosperar aquilo que eu tocar. E comecei a declarar aquilo de verdade. E aí tudo bem, né? Passou o dia, passei um dia muito abençoado, maravilhoso com os meus pais. E aí tô eu voltando para casa
Mandei mensagem pro meu esposo, falei, olha, tô perto de um Habib's, você não quer pegar algumas esfias e tal? Eu passo ali já. Beleza, combinadinho, lá fui eu, né? Tá bom. Eu tava do lado de um Habib's. Olha só como realmente, quando você enxerga que é Deus que tá no negócio, como eu disse, vocês vão entender lá no final, é uma coisa muito louca. Então, ali no Habib's que eu disse que eu estava do lado, tinha uma fila enorme para entrar no drive. E se eu ficasse atrás daquele carro que tava, eu ia ficar literalmente no meio da via rápida. Ou seja, minha opção era simplesmente dar a volta e ficar esperando que a fila diminuísse para não ficar no meio da rua, né? Só que aí, quando eu tava ali na esquina, parada no sinaleiro, enxergando que não dava para eu parar atrás daquele carro, eu ouvi assim, no caminho para você voltar para sua casa, tem outro Habib's. Eu falei, é verdade, né? Como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Sei que era mais fácil vir nesse daqui, mas realmente no meu caminho tem outro. Beleza, vou lá. Fiz a volta ali e fui, né, para esse outro. Começa que eu cheguei lá, tinha um carro já recebendo e só mais 2 carros na minha frente, né? Diferente do outro que tinha, sem mentira, acho que uns 8 carros. Aí eu pensei, opa, tá bom o negócio aqui, né? E entrei. Aí a moça veio me atender e eu fiz o meu pedido, né? Ela perguntou o que eu queria, quantas eu queria e tal. Beleza, fechou, ela voltou lá pra pegar a maquininha pra passar o cartão. Aí veio o gerente. Eu acho que é o gerente, né? Porque ele tava com uma camisa social branca e tal. E aí ele perguntou pra mim, vocês já pediram? É, pessoal. Sim. Ele disse no plural. E na hora que ele falou o plural e ele disse, vocês já pediram? Imediatamente eu já fiz aquela cara de, né? Foi meio estranho pra mim, mas tudo bem, né? Respondi imediatamente, né? Sim, já pedi pra moça ali. Mas nessa hora eu olhei pra dentro do carro e me veio o seguinte pensamento, e até que eu falei. Eu falei, a gente, eu, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então tem razão, né? Dele ter falado vocês, porque realmente eu não tô sozinha. E dei risada. Como eu disse, eu não sei o que ele viu, né? Pra ter falado no plural, mas enfim. E aí eu falei dessa forma, como eu tô contando pra vocês, dando risada e tipo brincando. Mal sabia eu que aquilo não tinha nada de brincadeira. Me volta a moça 2 minutos depois e diz assim, moça, eu montei um combo pra você que fica o mesmo valor e você ganha mais 20 pasteizinhos de Belém de sobremesa. E eu queria saber se você quer. Aí eu olhei assim, né, tipo meio confusa, né, tipo, eu teria que pagar alguma coisa a mais, não entendi. E ela com o papelzinho que eu tinha passado o cartão, né. Ela pegou o papelzinho, mostrou pra mim e falou, não, na verdade ficaria 90 centavos a mais, mas você já passou o cartão. Aí eu falei assim, tá, mas eu tenho R$2 aqui, então não tem problema. Ela falou desse jeito, moça, você não tá entendendo. Eu já fiz, eu já montei o combo pra você e a senhora já pagou. Eu só quero saber se a senhora aceita. E aí eu fiquei meio, como eu disse, eu já tava assim meio perdida, já tava meio, sabe? E eu já tava cheia, sabe? Eu já tava me enchendo ali do Espírito Santo na hora por causa daquela situação do cara falar vocês e daí eu falar aquilo, né? Eu não tô sozinha. Tá aqui Deus, Espírito Santo e Jesus comigo. E aí a menina vem e me dá a sobremesa assim. E aquilo foi me enchendo. E aí eu falei, tudo bem, né? Obrigada, aceito e tal. Fiquei bem feliz, agradeci ela e tal. E aí eu tinha falado pra ela que num outro lugar que eu fui, eles não tinham dado um limão, né? E eu gosto de comer com limão. E aí eu perguntei pra ela se tava incluso. E ela falou que sim, que lá na frente era só eu pedir. Aí eu fui andando com o carro, conforme os carros foram andando, né? E ali, como eu disse, eu já tava, né,
presença de Deus já estava muito forte ali dentro do carro, todas aquelas coisas acontecendo e Deus ministrando. E aí eu parei para pegar o pedido e ela estava atendendo na parte onde ela fazia o pedido, pois ela me atendeu do começo até o fim, até a entrega. Ela fez questão de atender. E ali eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, sabe? Para mim, na verdade, foi Deus que me atendeu ali. E aí, então, ela veio e falou pro rapaz sobre o limão, e aí ele tinha separado 2 saquinhos, né? Pois ela pediu mais, pegou, sei lá, eu acho que uns 5, 6 pacotinhos de limão. E aí ela botou numa sacolinha branca e me deu. E ali eu fui vendo, sabe, como eu disse, esse cuidado. Era um cuidado de Deus, assim, uma coisa muito sobrenatural. Foi muito inexplicável pra mim. E aí ela me atendeu e foi falando, aí eu me senti um pouco incomodada, né? Porque como eu tinha feito um pedido um pouquinho grande, tava demorando e os carros de trás tiveram que esperar. E aí eu falei assim, você quer que eu pare ali na outra vaga, né? Saia da fila, do drive, fica melhor. Não, é a vez da senhora, então eles têm que esperar. Falei, então tá bom, então, né? E aí ela pegou e foi entregando, né, os pedidos que já estavam prontos. Ela foi lá e foi entregando, acho que até pra me acalmar, né? Porque eu tinha ficado meio assim, de estar ali atrapalhando. Então, tipo, sabe, cada ação dela, pra mim, foi uma atitude, uma coisa de Deus confirmando que era Ele que estava envolvido em tudo aquilo que estava acontecendo. Então, no louvor também diz que a minha entrada e a minha saída bendita será. E foi exatamente assim que eu me senti naquele momento em que eu olhei e falei, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom trabalho. E eles me olharam com os olhos desse tamanho, como uma coisa surreal, que a maioria das pessoas não fazem, infelizmente, né? Mas foi exatamente esse trecho da canção que veio na minha mente nessa hora. Sabe, que a minha entrada e a minha saída deixou luz ali. Eles foram luz na minha vida. Deus tocou de uma forma sobrenatural no atendimento deles. E da mesma forma que Deus estava ali no carro comigo, fez com que eu também transmitisse a luz dele para essas 2 pessoas. E ali, como eu disse, eu já estava cheia, né? Já estava impactada com tudo aquilo. E aí eu saí dali e voltei já assim, Deus ministrando, falando. E aí Deus começou a trazer no meu coração o que tinha acontecido de manhã. O louvor. O que o louvor falava? Que as bênçãos de Deus me seguiriam. Eu não sei quanto é cada um desses pastelzinhos, mas ninguém ganha 20 desses negócios do nada, né? Me desculpa você que é cético e não acredita. Talvez vai pensar, achar qualquer outro motivo natural para isso. Mas para mim, foi Deus. E isso eu não tenho sombra de dúvidas. Então, uma frase me veio à mente quando eu pensei que algumas pessoas pudessem ver o vídeo e pensar em coisas naturais para justificar o que aconteceu. E a frase é que para aqueles que creem, não precisa de provas. E para aqueles que não creem, nenhuma prova vai ser suficiente. Porque eu saí dali tão cheia, tão impactada com aquilo. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e falar sobre as bênçãos dele me seguir, que aquilo ali era só como um exemplo. Deus estava me dando um exemplo de algo tão simples, né? Uma sobremesa ganhada ali num lugar, querendo me dizer que ele tem as maiores bênçãos para a minha vida e que elas vão me seguir. E quando ele decidir me abençoar, vai acontecer. Porque ele escolheu fazer. Não é sobre mim, não é sobre o meu desejo,
né? Eu posso pedir, eu posso orar, eu posso falar o que eu quero, mas vai acontecer na hora certa. E o mais legal e o mais engraçado é que hoje, aqui gravando para vocês, Deus falou comigo sobre a palavra dele de duas formas. Pela palavra mesma, onde uma pessoa fez um post sobre essa palavra aqui, e também um louvor que diz que há um tempo certo para todas as coisas. Então, a bênção de Deus vai me seguir e no tempo certo dele, elas vão acontecer. E então, entende como Deus ministra, como ele cria toda uma situação para falar sobre algo com a gente. É isso que eu quero trazer aqui, que o relacionamento com Deus, a vida com Deus é isso, é enxergar lá de manhã, quando eu tinha louvado, quando o Espírito Santo já tinha ministrado sobre o louvor, sobre as bênçãos de Deus me seguir, e sobre eu entender que eu tenho que declarar aquilo com a minha boca de forma verdadeira, até chegar à noite e ele fazer tudo o que ele fez. E a minha intenção aqui, como eu falei para os céticos, né, que talvez achem motivos naturais para isso terem acontecido, meu papel aqui, como eu falei no último vídeo, não é te convencer. É vir aqui e contar a minha vida com Deus. Vir aqui e falar das minhas experiências, para que através delas o Espírito Santo toque na sua vida. E então você sinta o desejo de ter essas mesmas experiências de formas completamente diferentes, mas ter experiências suas próprias com o Senhor. Então a minha intenção, na verdade, é te falar que muitas vezes a gente está no automático, de uma forma que a gente esquece que o Senhor está presente em todos os lugares conosco. Muitas vezes a gente acha que está sozinho. Como eu disse, o automático já diz pra gente que a gente tá sozinho. Então, se eu tô dirigindo, eu estou no carro sozinha. Se eu tô lavando a louça ali, sozinha. Se eu tô indo no supermercado. Gente, quem tem uma vida com Deus sabe que não tá sozinho. Sabe que a presença dele é real. É isso que eu vim falar. O que mais tocou no meu coração naquele dia, voltando para casa, foi isso. Eu chorava, que eu falei, Deus, eu preciso dirigir, eu preciso enxergar a estrada, só que eu não tô conseguindo. Porque a presença dele era tão real, tão forte, que eu não conseguia me conter. Foi realmente uma experiência sobrenatural. Extraordinária a presença dele naquele dia. E ele fez isso para me fazer entender e vir aqui falar para você que ele tá presente em todos os momentos, em todos os lugares. Aqui, por exemplo, agora gravando o vídeo para vocês, ele tá aqui me incentivando, fazendo eu vir falar aqui sobre ele, exaltar, glorificar, louvar o nome dele. E é isso. Entenda que você nunca está sozinho a partir do momento em que você decide ter uma vida com Deus. A gente tem essa tendência de só enxergar Deus e sentir a presença dele nos maiores milagres, mas Deus também está nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. E quão maravilhoso é poder reconhecer esses milagres de Deus na nossa vida, nos pequenos detalhes do nosso dia. Então, que você seja impactado por essa experiência de uma forma sobrenatural, ao que o Espírito Santo te convença de que tudo isso foi o Senhor, que Ele é real e que Ele estava ali comigo. E que você possa pedir a Ele para ter essas experiências. E que você tenha os seus olhos e ouvidos espirituais abertos para reconhecer quando elas acontecerem. E aí então, para fechar com chave de ouro, depois que eu cheguei em casa naquele dia, eu recebi esse boa noite da minha mãe. Então esse foi o vídeo de hoje. E se esse vídeo te abençoou, compartilha ele com seus amigos, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, #Deus é real. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!